Vamos para a análise, mais uma vez começando com a Denilde. Denilde, em que medida que essas alterações no regimento interno do Supremo Tribunal Federal favorecem a relação entre Lula e a Corte? Olha, Carol, acho que ela favorece bem, porque, primeiro, que eu acho que as medidas são bem importantes, né? A gente tem aí uma mudança que parece pequena, mas é grande, porque você tem duas medidas que te dá novamente voz para o colegiado e também evita uma protelação, como uma estratégia para evitar algum tipo de medida que um ministro não concorde com o colegiado, e isso faz com que a gente fique aí no aguardo constante de como que vai ser, e também o uso, principalmente da medida de pedir vistas, sempre foi um recurso para barrar em momentos em que poderia ter uma nova negociação, um processo de retorno aí, de mudança. Então, acho que, do ponto de vista para o próprio Supremo, as duas medidas são muito importantes. E a gente tem visto um diálogo entre o Supremo, e não só o Supremo, mas também as outras instâncias do Judiciário com o novo governo. Então, e isso vem sendo construído aí, principalmente ao longo da campanha, mas também um pouco antes, com as mudanças que aconteceram e com o que a gente pode dizer aí, uma rediscussão sobre a Lava Jato e sobre as decisões da Lava Jato, que implicaram em mudanças dentro do próprio judiciário. Então, acho que essa construção e essa aproximação vinha já sendo feita, parece que vai continuar, e agora as medidas tornam o quadro, principalmente para o executivo, mas também para o legislativo, de maior equilíbrio entre as instâncias decisórias no país. E a gente tem que lembrar também que o Lula vai ter duas novas indicações durante seu mandato para o Supremo. Então, também, mesmo que tenha qualquer tipo de atrito, ele teria a possibilidade de fazer aí indicações que sejam mais próximas e mais alinhadas com as suas posições e com a posição do seu governo. E, Caio, olhando aqui para um passado bem recente, tivemos decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes, que autorizou que as despesas com Bolsa Família ficassem fora do teto de gastos. Temos aí o prenúncio de uma boa relação? Bom, sim, dá para prever uma boa relação. Essa questão das decisões monocráticas, aliás, essa decisão, né, esse julgamento administrativo, dessa questão do pedido de vista, Carol, questão das decisões monocráticas é quase que uma revolução, né? Tem que ver como isso vai se dar na prática, mas é a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo, impondo ali, vamos dizer, ela assumiu no dia 12 de setembro, desde então ela pautou o orçamento secreto, derrubou o orçamento secreto, agora coloca isso aí que é apontado como um grande problema, e não apontado pelo universo político, apontado pelos juristas, apontado pelos acadêmicos, apontado pelos advogados, como os dois dos grandes problemas que o Supremo Tribunal tem enquanto uma corte superior, constitucional, colegiada. Né? E a gente pode voltar, você citou essa decisão do Gilmar, a gente pode pegar quando o governo Dilma Rousseff, a Dilma tentando se salvar do impeachment, nomeou Lula para a Casa Civil, foi o próprio ministro Gilmar Mendes que derrubou essa decisão em uma decisão liminar, monocrática, e ali havia uma expectativa de que se o Lula assumisse a Casa Civil da Dilma, talvez o governo não teria sido derrubado, né? Vamos dizer assim, usar esses termos para o que aconteceu. Então, desde então e durante a Lava Jato, diversas decisões monocráticas com Eduardo Cunha, com Aécio Neves, com muitos políticos ali. Então, isso sempre foi um grande incômodo. Agora, vamos lembrar, é um outro poder judiciário, não é o poder judiciário de 2016 da Lava Jato. É um poder judiciário que, ao mesmo tempo que tirou o Lula da eleição de 2018, colocou o Lula de volta na eleição de 2022. Então, você tem um caminho traçado de harmonia, né? Quase e é um poder judiciário que foi o principal adversário do governo Bolsonaro, que o governo Lula derrotou, né? E que o Lula
pôde retornar à arena eleitoral a partir de decisões desse mesmo Poder Judiciário do Supremo Tribunal Federal. Então, é inevitável que, pelo menos na largada, essa relação seja extremamente positiva para os dois lados. Tanto que o orçamento secreto, que era algo que amarrava demais o novo presidente Lula, o Poder Executivo ao Congresso Nacional, o Supremo cuidou de derrubar e agora vieram aí com essas decisões, essa que você citou, a monocrática, do ministro Gilmar, toda essa operação política ali também jogando e favorecendo o novo governo. Vamos ver como vai se dar isso na prática, mas na largada não tem cenário melhor entre Executivo e Judiciário depois de tudo que nós vimos aí nos últimos 4 anos na relação entre esses dois poderes durante o governo Bolsonaro. Antes de passar para o NACA, Denilde, exatamente isso, justamente o fato de uma relação muito conflituosa entre Bolsonaro e o Supremo, já favorece de cara Lula? Favorece bastante. Acho que o que o Caio apontou é de fato o que pode acontecer, né? De que você já tem aí um ambiente de aproximação, um ambiente de visões positivas que favorece. E algumas das medidas tomadas recentes do Supremo já abriram espaços para que o governo eleito pudesse ter um ambiente de negociação com o legislativo muito melhor, com menos pressão. Acho que aqui a gente também vai, sempre é bom lembrar que o Supremo são, tem ali os ministros com as suas também posições e as suas divergências, então muitas vezes o que aparentemente indica uma posição favorável, pode ter posições e alianças que acabam sendo negativas, mas hoje o quadro é de muito menos tensão na relação entre executivo e o judiciário, e com isso facilita bastante o próximo governo. Naca, há pouco trouxe um exemplo para o Caio que traz sim um impacto econômico, mas o que a gente observa na prática são decisões monocráticas que trazem muito mais um reflexo na política do que na economia? Puxando pela história, eu acho que você está certo, assim, porque essa decisão do ministro Gilmar Mendes sobre o Bolsa Família pode-se dizer que é um ponto meio que fora da curva, porque historicamente, quando a gente observa as decisões monocráticas, elas têm muito mais uma característica da urgência política ou de alguma coisa mais relacionada à vida cotidiana e menos as grandes questões profundas econômicas. Então, grandes questões tributárias ou de atualização de valores, caderneta de poupança, esses grandes assuntos, eles caminham no Supremo de maneira muito vagarosa. E é mais, pelo menos puxando pela minha memória, é mais raro você ter uma decisão de apenas um ministro. E pensando do ponto de vista teórico, 5 cabeças de uma turma, 11 cabeças de um plenário, em tese pensam melhor que apenas uma. Mas aí, do ponto de vista econômico, quando você tem impacto financeiro e aí você precisa argumentar com os ministros, o trabalho de argumentação e de compreensão de um assunto, de um problema ou de uma consequência de uma decisão judicial acaba sendo amplificado, né? Porque ao invés de tentar convencer um único ministro, você precisa conversar com 5 ou com 11, o esforço é maior. Mas sou da opinião de que 5 cabeças ou 11 pensam melhor que apenas uma. Ô Caio, há pouco a gente falava ali com a Denilde de algo que você inclusive trouxe, que foi esse atrito de Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. Só que quando a gente olha para o passado do PT, também nessa relação com a corte, a gente lembra as críticas feitas na época do processo de impeachment da ex-presidente Dilma, as próprias críticas de Lula diante do julgamento referente ao triplex no Guarujá. Tudo isso ficou para trás? Bom, se a gente olhar o resultado dessa história toda, sim. Né? É claro que o Partido dos Trabalhadores, o entorno do Lula, o próprio presidente eleito Lula, eles têm essa lembrança, tem áudios, né, do Lula, áudios famosos, né? Não estou trazendo nada novo aqui, dizendo que o Supremo Tribunal Federal está acovardado. Agora, é diferente. Primeiro, não é a mesma coisa a forma como o PT e o Lula se rebelaram contra o Supremo Tribunal Federal durante a Operação Lava Jato e a forma como o presidente Jair Bolsonaro se rebelou ou enfrentou o Poder Judiciário. São questões ali diferentes. Uma muito mais no campo criminal, né?
e outra muito mais no campo institucional. A do Bolsonaro muito mais no campo, talvez plenamente no campo institucional, embora com nuances de direito criminal, porque tem inquéritos, investigações contra ele, contra bolsonaristas, contra seus apoiadores, e no caso do Lula era também uma questão muito mais no campo jurídico. Só que essa história foi revertida. A história do PT e do Lula com o Supremo Tribunal Federal e com o Poder Judiciário, ela teve um final distinto. Ela teve um final que foi benéfico também para o Lula, que acabou podendo resgatar os seus direitos políticos por uma decisão, a rigor, do Supremo Tribunal Federal, que depois de 5 anos verificou que Curitiba não era o foro adequado para julgar parte dos processos contra Lula. É fato também que Lula conseguiu decisões favoráveis, salvo engano, em todos os processos. Mas isso, em relação ao Supremo, ocorreu depois de 5 anos. E isso acabou permitindo, porque havia também uma leitura política aqui em Brasília, de que para tirar Bolsonaro do poder, só resgatando Lula e resgatando os poderes políticos de Lula. Então essa história Lula-Supremo acabou, vamos dizer assim, para eles ali com um final satisfatório, diferentemente dessa relação do Bolsonaro, que a gente vai ver e vamos acompanhar, porque paira uma dúvida de como isso se dará daqui para frente. O Judiciário vai avançar sobre o Bolsonaro, e não digo aqui apenas prisão, eu digo inelegibilidade via Tribunal Superior Eleitoral, ações que nós trouxemos aqui em primeira mão, e também Tribunal de Contas da União, que julga já no ano que vem as contas do presidente. E tem toda essa questão dos programas que foram lançados, se houve abuso de poder político e econômico ou não. O Judiciário, se quiser, ele poderá, sim, no limite, tornar Bolsonaro inelegível. Denilde, a gente trouxe há pouco na reportagem a lembrança de que uma das primeiras visitas institucionais de Lula foi aos ministros do Supremo Tribunal Federal. E naquela oportunidade ele prometeu muita negociação com o Congresso para evitar a judicialização da política. Com o que hoje está desenhado, o que vem sendo desenhado, essa vai ser uma tarefa fácil? Não, acho que não será uma tarefa fácil, né? E aí um ponto importante, né, da própria lógica que a gente tem visto do sistema da justiça como um todo, né? A gente tem um alto ativismo do judiciário brasileiro, e isso é sempre um ponto que é colocado por todos os entes federados, né? Então, em todos os níveis, a gente está falando aí desde os municípios até o governo federal. Então, acho que esse também é um outro elemento que acaba dificultando nesse processo. Mas o intuito do governo de apaziguar, né, de criar uma nova rotina de relacionamento com as esferas do judiciário, já traz você diminui uma tensão e um embate que a gente viu aí nos últimos 4 anos bastante forte. E acho que outro ponto importante também do ponto de vista da sociedade, né? A pesquisa mostra um dado que é relevante, que é a mudança da percepção sobre o Supremo. A gente vinha de uma percepção muito negativa sobre o Supremo, especialmente durante a pandemia, com as medidas que foram tomadas pelos governos, principalmente os governos estaduais, mas que com a chancela do Supremo Federal, você vê uma mudança de percepção. Então, isso também muda a lógica e o grau de tensão existente nas esferas institucionais. Então, acho que essa também é um dado que faz com que esse relacionamento, mesmo que difícil e mesmo que seja complexo a articulação entre o sistema de justiça e o governo federal, você ganha uma nova lógica e um novo olhar. Mas tudo vai depender aí do que vai acontecer e quais são as medidas. Acho que o Caio tem razão que um dos pontos importantes é como que o judiciário e como o Supremo vai lidar com o Bolsonaro, mas principalmente com os bolsonaristas, né, que a gente tem visto em todos os processos que existem. Então, isso também é um outro elemento de tensão e que também vai ser aí, a gente precisa acompanhar para ver os desdobramentos a partir do ano que vem.
Naca, para a gente encerrar essa rodada, trazer mais uma vez o olhar da economia, porque um dos motivos para o governo traçar estratégias nessa relação com o Supremo Tribunal Federal é a pauta da Corte. E quando a gente olha para essa pauta, há temas que vão trazer um enorme impacto fiscal. Esse é um problema histórico, né, na relação entre o Supremo e o Executivo, porque há um mês, por exemplo, houve uma decisão no plenário virtual sobre PIS/COFINS, sobre um tributo, uma empresa que estava questionando, e cuja decisão evita o impacto de mais de 400 bilhões de reais em arrecadação negativa, né, em perda de arrecadação potencial para o governo. Então, esse é um tema muito complexo, porque os ministros precisam ter a sensibilidade, e esse é um tema que gerou muito atrito, inclusive, entre o ministro Paulo Guedes e o Supremo durante um período, né, sobre temas polêmicos, com muito impacto precatório e tal. Os ministros precisam ter alguma sensibilidade sobre a situação das contas públicas, a situação financeira do Estado, mas sem perder o principal objetivo, que é buscar a justiça numa causa. Então, é um equilíbrio muito complexo e muito sofisticado de se alcançar, mas é preciso, sim, eles precisam entender a situação. Então, assim como quando uma pessoa física está sendo processada e perde a causa, o valor da multa ou da punição ali financeira precisa levar em conta a capacidade financeira daquele réu, o Estado também precisa levar esta condição aos ministros, sem que isso, obviamente, impeça os ministros do Supremo de buscarem a justiça.